vamos fazer uma leitura extensa, uma leitura, mais comprida, mas é para nosso entendimento aqui no texto a qual nós vamos ler. Lucas, capítulo de número 24, e a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é um visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele. Ele era profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a remissão de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Fora de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de um anjo que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um aos outros: não estava queimando nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois constataram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E enquanto falavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Somente esses versículos. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que venha falar com você nessa noite, que venha falar com a sua vida, que venha falar com a minha vida, que o Senhor venha fazer o mover dele na noite desse dia, que o Senhor venha curar, libertar, salvar,
que o Senhor venha expulsar todo o mal e que o nome dele venha a ser glorificado. Ó Deus, nesta noite, ó Deus eterno, nós te pedimos que o Senhor, meu Pai amado, venha continuar conosco. Ó Deus, te apresentamos aí este irmão, te apresentamos esta irmã. Ó Deus, venha falar, Pai amado, com a tua igreja, venha falar com este povo. Venha falar, Jesus, não o que queremos ouvir, mas o que nós necessitamos de ouvir. Fala, ó Deus eterno, pela tua misericórdia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sem dúvida nenhuma, Jesus, ele é o tema principal da Bíblia Sagrada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem como centro a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver a pessoa de Jesus claramente, explicitamente, Jesus desempenhando o seu ministério terreno, curando, salvando, libertando e fazendo a obra do Pai. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento com um olhar especial, com um olhar clínico, nós podemos ver também a pessoa bendita do Cristo ali no Antigo Testamento. De quando em quando Deus mandava aquele pão, aquele maná que descia para alimentar o povo de Deus. Aquele maná, ele apontava diretamente para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. E certa vez, em seu ministério terreno, o nosso Jesus, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando nós olhamos para o cordeiro que era imolado no templo, nós percebemos que aquele cordeiro já era uma figura de linguagem, apontava, aquele cordeiro, aquele sacrifício, apontava para a pessoa bendita do Cristo, que viria a ser o sacrifício perfeito, e a saber, o profeta ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para Isaías, que é conhecido como um profeta um dos profetas que mais psicografou sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Cristo, conhecido também como profeta messiânico. Certa vez, Isaías, cheio do Espírito Santo de Deus, Isaías com autoridade, ele começa a psicografar e vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Certa vez Isaías também vai dizer: olha, ele foi um homem de dores, ele foi afligido, ele foi humilhado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. O apóstolo Paulo, de outra maneira, vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sem dúvida nenhuma, o tema principal da Bíblia Sagrada, o tema, o foco, o centro da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo de Nazaré.
É um amor incondicional, mesmo o homem tendo errado, mesmo o homem tendo pecado. Deus, ele dá o seu filho. Deus, ele ama o mundo de tal maneira que ele entrega o seu filho, o único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus ele estava no seu ministério terreno, antes de subir, de cumprir a sua missão, Jesus, mesmo sabendo que muita gente que acompanhava ele, que estava atrás dele, aquela grande multidão, Jesus ele sabia que muitos que estavam ali acompanhavam Jesus, mas ainda não tinham se convertido de coração. E então Jesus vai dizer: olha, eles vão pegar o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus ele diz essa palavra porque Jesus ele sabia que muitas pessoas que estavam ali, que acompanhavam, não estavam verdadeiramente convictas. Não tinham se convertido de todo o seu coração. E quando Jesus ele cumpre a sua missão, Jesus ele morre, ele ressuscita. Muitos, como ele havia dito, voltaram para a sua vida, voltaram para a sua prática, voltaram para os seus afazeres, e esqueceram aquilo que Jesus, aquilo que o Messias, aquilo que o Cristo havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles esqueceram. E quando nós olhamos para o relato de Lucas, no capítulo 24, nós percebemos que dois daqueles discípulos que ficavam com Jesus ali, né, muitos seguiam, muitos discípulos estavam, né, ao lado de Jesus, né, aonde Jesus ia, estavam com ele, não sendo os 12, mas haviam outros discípulos, muita gente que acompanhava Jesus, que estava em volta do ministério de Jesus, e onde Jesus estava, aquelas pessoas também estavam ali. Dois discípulos, eles voltam, eles desconsideram, esquecem o que Jesus havia dito para ficar em Jerusalém, e então eles começam a voltar para a sua vida. Eles entram no caminho, começa a caminhada de volta para Emaús. Emaús era um vilarejo que ficava cerca de 7 a 11 quilômetros de Jerusalém. E então eles começam a caminhada. E perceba que Jesus ele havia ressuscitado. E as mulheres então elas chegam de manhã para ungir o corpo de Jesus. E um anjo estava ali, e o anjo diz: por que procura um ser vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres então elas correm, se apressam e passam tudo aos discípulos, o que elas tinham visto ali no sepulcro. E por não ver, por não contemplar com os olhos, por não tocar em Jesus, por só ouvir que Jesus ele havia ressuscitado, aqueles homens eles retrocedem e voltam para Emaús. Eles haviam ouvido o testemunho daquelas mulheres falando que Jesus, ele havia ressuscitado, que a promessa havia se cumprido, que Deus ele tinha feito o milagre, que a obra de Deus já havia concretizado. Eles ouviram o testemunho de vitória, mas eles não viram com os seus olhos e não tocaram com as tuas mãos. Infelizmente tem muita gente que não toma posse da sua vitória, que não
consegue ver Deus trabalhar na sua vida, que não consegue tomar posse do seu milagre, porque Deus fala: olha, eu vou te levantar, olha, eu vou te exaltar, olha, eu vou te prosperar, eu vou te prosperar. Mas porque ele não está vendo ali nitidamente, porque o vento está contrário, porque o vento está soprando em outra direção, porque a luta está aumentando, a dificuldade está aumentando, e com os olhos carnais, ele não consegue ver nada, ele não consegue ver nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele fica apavorado. Então o que ele faz? Ele retrocede e volta para a zona de conforto. Porque ir para Emaús é voltar para a sua vida, ir para Emaús é largar o que Deus falou, as promessas que Deus havia prometido, o que Deus havia prometido a fazer, o que Deus falou que ia fazer. Eles estavam voltando para a sua vida, para a velha prática. Estavam tirando o foco da promessa de Jesus. O que Jesus falou que ia fazer ali na vida daqueles discípulos: ficai em Jerusalém, a promessa vai vir, o Espírito vai vir, vocês vão ser revestidos, vocês vão receber poder, é promessa, Deus vai fazer, fica em Jerusalém. E eles preferem voltar para Emaús e voltar para a negligência, voltar para a zona de conforto. Mas nessa noite eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Você vai entender a real vontade de Deus para a sua vida, para o teu coração, para o teu ministério. Não fica na zona de conforto, não fica parado, não fica estatizado, produza, permaneça em Jerusalém, não volta para Emaús, não volta para o lugar de onde Deus te tirou, não volta para a zona de conforto, fica em Jerusalém, fica no centro da vontade de Deus, e até que você vai tomar posse da sua vitória e vai ser revestido de poder. Eles começam a caminhada e eles vão falando ao caminho sobre tudo quanto havia acontecido ali por aqueles dias em Jerusalém. E eles vão falando concentrado, a conversa estava calorosa, eles estavam concentrados ali na conversa. De maneira que Jesus ele chega próximo a eles e eles nem percebem. A Bíblia nos diz que eles não têm o entendimento, que foi tirado esse entendimento. Eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, conversavam com Jesus e não entendiam que estavam falando com Jesus. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, Deus ele vai permitir que a gente não entenda nada o que está acontecendo. Quanto mais você ora, mais o mar fica revolto. Quanto mais você jejua, mais a prova levanta. Quanto mais você geme, mais bate na sua porta. Olha aqui, chegou outra conta. Olha aqui, tem que pagar isso. Olha aqui, olha a enfermidade. Olha aqui, olha o problema com o esposo. Olha aqui, olha o problema com a esposa. Olha aqui, olha aí o seu filho com problema, sua filha com problema. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você consagra, mais o vento levanta. E aí é que se consiste a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, daquele que teme a Deus e daquele que não teme. Tem coisas que acontecem na vida do homem de Deus e da mulher de Deus que não temos que tentar entender, mas temos que aceitar.
O que temos que entender é que devemos ficar no centro da vontade de Deus, fazer a obra do Senhor, falar das boas novas, viver o Evangelho de Cristo, deixar Jesus Cristo pelejar as nossas pelejas, nos justificar na terra do vivente, para aplanar os caminhos e fazer a obra. Se você ficar preso no passado, você não vive o presente. Quase que eles deixam de viver uma promessa, quase que eles deixam de viver um grande milagre, porque o passado, porque Emaús estava muito latente no coração deles. Mas nessa noite eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, nessa noite eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Não deixe o seu passado prejudicar o seu presente e atrapalhar o seu futuro. Viva o seu presente com os olhos no futuro. O seu futuro a Deus pertence. Nenhuma ferramenta contra ti vai prevalecer. Deus vai te abençoar. Deus vai te sustentar. Fica firme. Esse problema, essa dificuldade, essa luta vai passar. Esse deserto vai passar. Esqueça Emaús. Olha para Jerusalém. A sua vitória está em Jerusalém. Estavam indo para Emaús, tinham que ficar em Jerusalém. Jesus chega para ele e fala assim: mas por que vocês vão conversando acerca aí do caminho? Eles dirão: olha, você é um peregrino aqui em Jerusalém, ou seja, você anda aqui em Jerusalém, você transita aqui em Jerusalém, você está andando para cima e para baixo, e Jerusalém está empavorosa, em Jerusalém está todo mundo falando, aconteceu o acontecimento do século, você é um peregrino aqui e não sabe o que aconteceu? Como? As lideranças, os fariseus, as autoridades religiosas pegaram Jesus de Nazaré, que era varão profeta. Ele tinha um grande testemunho diante de Deus e diante dos homens. Ele era poderoso em obras e ele era poderoso em palavras diante de Deus e diante dos homens. Pegaram, crucificaram e mataram ele, vocês não viram? Essa é uma palavra doce como mel e que corta em nossa vida, que corta em nossa pele. Jesus, ele era poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante dos homens. Não adianta pregar bem, não adianta cantar bem, não adianta dar esmola, não adianta fazer a obra de Deus e não ter um testemunho. Estar na frente dos homens é uma coisa, mas ir diante de Deus, Deus, ele me conhece, Deus, ele te conhece. O Salmo 139 vai dizer no versículo 4: ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu conheces, Senhor. Um dos atributos do nosso Deus é a onisciência, é a onipresença. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus, ele sabe como é que você está dentro do templo adorando, mas ele sabe também como você é lá no trabalho, ele sabe como você é dentro da sua casa, ele sabe como é que você é na casa dos seus parentes, na casa do teu sogro, na casa da tua sogra. Ele te conhece. Pessoas que estão dentro da igreja fazendo a obra de Deus, falando de Jesus, e compra e não paga. Misericórdia, irmão. É poderoso em palavras. O cidadão prega, o cidadão canta, o cidadão é obreiro, está dentro da casa de Deus, mas compra e não paga e finge que está esquecendo. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Seja poderoso em palavras, seja poderoso em obra, diante dos homens, mas também diante de Deus. Jesus está te vendo, hein?
Jesus libera uma palavra para eles e começa a dizer: mas o que aconteceu? E eles começam a dizer: olha, aconteceu com Jesus assim, assado. E eles não conseguem, a ficha não caiu para aqueles homens, porque o passado deixa eles cegos. Eles querem voltar para Emaús. E então Jesus libera uma palavra e diz: olha, vocês ainda não entenderam. O Cristo, ele não havia de padecer, ele não havia de sofrer. Os profetas não haviam profetizado que o Cristo teria que padecer, passar por tudo isso, para que ele entrasse na sua glória, na glória do Pai? Tem muita gente que quer ser usado na terra. Tem muita gente que quer ver Deus, ele fazer a obra na vida do seu filho, da sua filha. Libertar, levantar o seu filho, levantar a sua filha. Mas não entende o processo. Há um processo. Deus vai fazer, o tempo é dele e a hora é dele, mas há um processo, e esse processo muitas das vezes é um processo doloroso. Para Jesus cumprir a sua missão, está no Calvário, na cruz, com as mãos abertas, com os braços abertos, e ali ele dá o brado: Pai, está consumado, está terminado, eu cumpri a minha missão, eu estendo a salvação a toda a humanidade, e nos conceder o livre arbítrio, nos conceder a oportunidade de entrarmos diante de Deus e podermos entrar com sinceridade e entrar diante de Deus, adquirir a salvação na pessoa bendita do Cristo. Ele teve que passar um processo. Ele não nasceu e já foi cumprir a sua missão, ou já foi para a cruz sem passar um processo. E sabe qual foi o processo do nosso Jesus? Sabe qual foi o processo do nosso Cristo? Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi caluniado. Aquelas pessoas que estavam do lado dele o abandonou, ele foi cuspido, fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele com uma cana, com um pedaço de madeira. Eles começaram a bater atrás dele naquela coroa de espinho e diziam, blasfemavam, escarneciam do nosso Jesus: se você é o Cristo, nos profetiza, fala quem foi que te bateu, fala quem foi que te bateu. E eles cuspiram no nosso Jesus, zombaram do nosso Jesus, escarneceram do nosso Jesus. Em dado momento, nem mesmo a família de Jesus acreditava no seu ministério, nem mesmo a sua família, os da sua casa, acreditou no seu ministério. E ele padeceu, sofreu. No momento mais difícil da sua vida, todos os abandonaram. Pedro o negou 3 vezes e correu. Lá nos pés da cruz só ficou João e Maria. Todos abandonaram a Jesus. O nosso Jesus é o campeão, ele cumpriu a missão, cumpriu a sua obra. Mas para ele fazer a vontade do Pai, para ele está na qualidade de campeão, de vencedor, ele teve que passar por um processo. Não reclame do processo. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe da dificuldade que eu estou enfrentando. Quando nós olhamos para o lado direito, para o lado esquerdo, tem pessoas passando dificuldade mais do que eu e mais do que você.
É sábio passar pelo processo sem questionar, sem murmurar, mas somente dando glória, glorificando a Deus. Você pode passar de duas maneiras: focando a luta, focando o que você não tem, focando o problema, ou focando o que Deus fez na sua vida. Você pode passar murmurando, reclamando, ou você pode passar agradecendo. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, obrigado, Jesus, pela saúde. Senhor, tem muita gente no leito do hospital, tem muita gente, Jesus, em estado terminal, mas o Senhor, meu Deus eterno, é que está, meu Pai amado, me sustentando. A tua graça me sustenta. Ó Deus, obrigado, porque eu tenho condição de comer doce, eu gosto de doce. Ó Pai amado, tem muita gente que gosta de doce e não pode comer doce porque está doente. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque, Jesus Cristo, eu gosto de coxinha, eu gosto de salgado, eu gosto, Jesus, do hambúrguer, eu gosto de uma pizza. Ó Senhor, e ainda eu tenho condição de comer uma pizza, de comer um hambúrguer. Ó Deus, obrigado porque o Senhor me sustenta. Ó Deus, obrigado porque, ó Deus, eu estou trabalhando. Senhor, o Senhor teve misericórdia da minha alma e me concede saúde. Senhor, tem muitos que são melhores do que eu, ó Deus, e por motivo de doença não pode trabalhar mais. Obrigado, 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 Senhor, eu te agradeço. Obrigado. Você pode escolher: ou você passa na luta murmurando, reclamando, ou você passa na luta, na dificuldade, agradecendo e louvando ao Deus da sua vida, da sua alma. Jesus, ele explana, ele começa a falar desde Moisés, e ele vem falando acerca do Cristo, perpassando pelos profetas. E quando eles vão chegando ali próximo ao vilarejo, eles fazem um pedido, faz ali uma proposta a Jesus. Eles perguntam a Jesus: fique aqui em casa, fique conosco, já se faz tarde. E naquela época, nos tempos de Jesus, noite era noite, não havia poste, não havia iluminação. Então, ao cair da tarde, ao anoitecer, era noite. E aí eles fazem o pedido, Jesus aceita, e eles entram ali para casa. Quando eles estão ali confraternizando com Jesus, conversando com Jesus, eles vão participar do pão, eles vão fazer um lanche ali na casa daquela pessoa, ali um daqueles companheiros ali, e então as escamas dos olhos caem, eles conseguem olhar e entender que eles estavam de frente para o Cristo. Eles conseguem contemplar que estava de frente para o Jesus. Foi no partir do pão. E quando eles entendem que estavam de frente para Jesus, Jesus desaparece. E aí eles voltam para Jerusalém. Você sabe por quê? Aquele que olha, aquele que consegue enxergar Jesus, aquele que consegue enxergar Jesus na providência, aquele que consegue enxergar Jesus dentro da sua casa, aquele que consegue enxergar Jesus naquele milagre, aquele que consegue enxergar Jesus no seu trabalho, que foi Deus que abriu essa porta, aquele que consegue enxergar Jesus aí onde você mora, na casa que você mora, aquele que consegue enxergar Jesus na saúde que Deus te dá para você andar, para você fazer, para você ir, aquele que consegue enxergar Jesus na sua vida, nas providências, no sol, no dia de vida, na dádiva, na graça, nas bênçãos de Deus, aquele que consegue enxergar Jesus, ele volta para Jerusalém, ele está no centro da vontade de Deus, ele corre para Jerusalém, e em Jerusalém ele toma posse da promessa, ele toma posse do seu milagre. O dia de Pentecostes chega e todos foram cheios do Espírito Santo. Fica em Jerusalém, não vai para Emaús, fica em Jerusalém e veja Deus entrar com a providência na tua vida, fica em Jerusalém e veja o milagre de Deus sobre a tua casa. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar
orar pela tua família, eu quero orar pelas tuas finanças, eu quero orar pelos teus sonhos, pelos teus projetos. Ó Deus, nesse momento, ó Deus eterno, eu te apresento, ó Pai amado, esses irmãos que estão aí no Facebook, ó Deus eterno. Ó Deus, abençoe a vida do nosso irmão José Francisco, Joalisson. Ó Deus, abençoe a vida do nosso irmão Danilo. Ó Deus, abençoe a vida da nossa irmã Ilanorra, lá do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Ó Deus, abençoe também a vida do nosso irmão Franco, Senhor. Ó Deus, vai abençoando esse irmão. Abençoa, Deus eterno, essa irmã que está aí, meu Pai, ligado nas ondas sonoras, aqui amado na Rádio Vida, Senhor, que está com o rádio ligado até agora. Ó Deus, nós apresentamos cada causa, cada vida, cada irmão, cada irmã, ó Deus, cada pedido. Ó Deus eterno, o Senhor está aqui, o Senhor está, meu Pai amado, no mundo todo. O Senhor tudo sabe, tudo pode, tudo vê. E o desejo dos nossos corações nessa noite, ó Deus eterno, de maiacer, nienta caiacer, onenta caia sébia, ó Deus, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada alma, cada vida. Ó Deus, que o Senhor venha bradar do céu. Ó Deus amado, que o Senhor venha surpreender, meu Pai amado, este homem na terra. Ó Deus, que o Senhor venha surpreender esta mulher. Ó Deus, que o Senhor venha entrar com a providência, fazer o milagre. De Maia Sérbia, todos os planos, todas as investimentas de Satanás, toda seta do maligno seja frustrada, toda investimenta, toda arma do Satanás, toda arma preparada contra toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, caia por terra agora. Entra com a providência, aplana os caminhos, faça o milagre, ó Deus eterno, e glorifica o teu nome. Nós acreditamos de posse de vitória. Nós te agradecemos por tudo, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor ainda faz, o Senhor ainda tem poder, e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Estamos chegando mais no final de mais uma programação. Deus proverá. Deus abençoe o seu ministério. Fique firme. Amanhã nós estamos aqui de volta, o programa Deus Proverá, de segunda a sexta, de 20 horas a 22 horas. Amanhã nós estaremos aqui na programação na direção do programa, o nosso pastor José Cunha. Pastor José Cunha, o pastor das multidões. Pastor José Cunha, muito usado em cura, Você que tem aí, passando um momento difícil, quer receber uma oração, liga para cá, Liga para cá, peça uma oração, converse com o pastor José Cunha. Ele vai estar abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe Vale do Aço. Deus abençoe povo de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe e a paz do Senhor. Os irmãos que estão aqui conosco, aqui no aplicativo, no Facebook, no Instagram, fiquem firmes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Um certo dia no caminho de Emaús, alguém com o coração aflito conversava. Você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus, e agora o que será de nós sem Ele aqui? Mas de repente um viajante deles se aproximou e perguntou: por que estás triste? O que vai comentando? Ficou uma pergunta quase sem resposta, e olhando um para o outro, respondeu então Cleófas: és tu um peregrino em Jerusalém, que não está sabendo o que aconteceu? Mataram nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras,
E chegando na casa para onde iam, o viajante fez. Queria bastar, eles o constrangeram. Fique aqui conosco, o sol vai se declinar. A noite vai chegar, eu sei que distante é o seu caminho. É muito perigoso, trouxe aqui sozinho. E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor. Foi no partir do pão, Quando ele orou foi que eles perceberam. E quando abriram os olhos para contemplar, já não estava mais, só estava o seu lugar. E os dois desceram a Jerusalém, com o coração repleto de alegria, dizendo: pastor, em nossos corações. Mas ele falou conosco aquele dia. E quando chegaram em Jerusalém, disseram aos discípulos: nós vimos o mestre. E eles perguntavam onde ele está. Onde ele está não sabemos dizer, só sabemos dizer: ele passou lá em casa.